João, capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus tinha plena consciência de que ele era um com o Pai, Deus, e que Deus havia colocado tudo debaixo do seu poder. Mas ele mesmo assim lava os pés dos discípulos. No versículo 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Ele lava os pés dos discípulos, tendo consciência de toda a sua autoridade como Deus, e ele estando na terra como homem entre nós, mas sabendo que ele veio de Deus e estava voltando para Deus, que ele iria ser crucificado, mas que iria ressuscitar, iria voltar para Deus, ele tinha plena consciência de que tudo estava debaixo dos seus pés, que Deus colocou tudo debaixo dos seus pés, debaixo do seu poder, vamos dizer assim, e mesmo assim ele lava os pés dos discípulos. E ele diz, esse é o exemplo que eu estou dando para que vocês façam isso uns com os outros. Exemplos de como fazemos isso uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. Quando silenciamos na hora que tem uma briga, uma confusão, e nós ou vamos falar para acalmar a situação, ou vamos ficar quietos em oração e não deixar a briga tomar conta e aumentar. Isso é lavar os pés uns dos outros. Isso é ter humildade. Essa postura de lavar os pés uns dos outros é uma postura de quê? De humildade. Jesus fala, bem-aventurados os humildes, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos treinar essa humildade o tempo todinho. Porque Jesus não gosta de soberba, altivez, vaidade, orgulho. Ele não gosta, ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, no mundo, a cultura é de ser o que é empoderado, ou eu não sei o nome que eles dão. Mas se essa conotação for de estar acima, de ser melhor que os outros, de se sentir superior, no reino de Deus não é assim que funciona. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Assim é no reino de Deus. Então, no reino de Deus, a gente trabalha com a ideia de humildade. E como mais? Não é virar saco de pancada, não. O crente, o servo do Senhor, ele se posiciona no Senhor e o Senhor é que o defende. Mas o próprio Deus o defende. Mas ele pode ser humilde e manso de coração, que o Senhor o defende, porque as armas da nossa milícia são espirituais. É jejum, é oração, é louvor, adoração a Jesus. Nós vencemos o mal com o bem de uma maneira que o Senhor nos instrui como devemos fazer. E nós devemos ser humildes para vencer esse espírito de soberba que não é de Deus, que se opõe contra Deus desde lá do início e que quer se sobrepor na sociedade hoje. Mas quem está em Cristo, ele vai ser humilde. Como mais podemos entender que lavar os pés uns dos outros, além de saber apaziguar, fazer silêncio e fazer um movimento de paz no meio de uma situação difícil, de briga, nós sabermos ter humildade, de não querer, porque eu tenho que estar com a razão, a última palavra é a minha, nada disso. Não tem que ser assim. A pessoa não tem que estar com a razão em tudo e a última palavra ser a dela. Ela tem que estar em Cristo. E Jesus, pedir a Jesus que ilumine a mente, que clareie as ideias de todos, para que todos estejam com seu pensamento levado cativo em obediência a Jesus. Outro exemplo de lavar os pés uns dos outros é quando nós temos que tomar decisões
que envolvem outras pessoas. Nós precisamos ouvir essas pessoas, entender quais são as necessidades dela. Não atropelar a vontade do outro, o que o outro tem realmente de necessidade, ter discernimento de Deus, de como poder ajudar melhor. E não é a gente controlando, manipulando que vai fazer isso. Então a gente precisa ser submisso a Jesus em primeiro lugar, para poder a gente ter discernimento de como melhor ajudar o nosso próximo. Isso é servir melhor ao próximo. Isso significa lavar os pés do outro. Então, lavar os pés uns dos outros envolve atitudes, comportamentos pequenos, mínimos, que vamos tendo minuto após minuto, um dia após o outro. É a maneira como eu atendo meu irmão no telefone, é a maneira como eu falo com um desconhecido na rua, é a maneira como eu olho para uma pessoa que não tem a menor condição financeira, mas eu dou um olhar para ela de valor. Não olho valorizando mais quem tem dinheiro do que quem não tem. São essas posturas de como eu trato o meu próximo, que é lavar os pés uns dos outros, além de todo o serviço que eu presto para o meu próximo, é como eu presto esse serviço. Além de tudo que eu faço para o meu próximo, é como eu estou fazendo para o meu próximo. Se é com toda a alegria de servir em Cristo, como está explicado aqui em lavar os pés uns dos outros. Essas são algumas maneiras que eu levantei aqui agora de como seria lavar os pés uns dos outros. Se alguém tiver um outro exemplo que possa contribuir com essa reflexão, eu peço que deixe nos comentários. Que Jesus nos abençoe, que essa reflexão fique gravada nos nossos corações e que esse texto seja bastante lido por nós, porque é um exemplo maravilhoso, mais um no meio de tantos outros que Jesus nos deixou e que precisamos nos lembrar o tempo todo e seguir. E ele fala aqui no texto que se a gente pratica essas coisas, a gente é feliz. Aqui no versículo 17 termina essa reflexão de lavar os pés dos discípulos, no capítulo 13 de João, dizendo assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então não adianta saber, tem que praticar, mas para praticar a gente tem que lembrar, e para lembrar a gente tem que estar sempre lendo de novo a Bíblia toda, claro, e alguns textos-chave que a gente tem que estar sempre lendo, cada um tem o seu, e esse aqui é um que sempre tem que estar sendo lido, porque é um exemplo de Jesus que nos chama à humildade, ao exercício da humildade. Então, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no meio de nós.